Agora, já a votação dele e a sua trajetória como vice-presidente, teve alguma coisa bacana? Como vice-presidente e também presidente do Senado, outro ponto diferente da política atual, o vice assumia automaticamente a presidência do Senado, como nos Estados Unidos. Kamala Harris é vice-presidente e presidente do Senado. Então ele era o vice-presidente e presidente do Senado. Mas lá ele tinha pouca interferência. Já como presidente do Senado, ele tinha pouca interferência nas políticas dos senadores, porque era uma figura é, mais de equilíbrio e mais de manutenção do status do que uma figura participativa como ele podia ser como deputado. É tanto que ele reclamava para os amigos, oh, eu não posso fazer mais o que eu fazia, né? Porque ele tinha uma liberdade total como deputado, né? Uhum. Como deputado ele fazia os discursos que queria e os pronunciamentos que queria, direcionava a bancada dele. Já como presidente do Senado, ele tinha uma posição mais neutra. E como vice-presidente, ele ficou realmente meio que escanteado pelo presidente Getúlio Vargas, que era um, um homem de uma estatura realmente elevada do ponto de vista político. Ninguém pode negar. Infelizmente, já com uma impopularidade muito grande, que culminou depois na grande crise que veio em 54. Mas durante esse período como vice-presidente, ele conseguiu. Primeiro, ele viajou muito, ele foi uma espécie de diplomata do Brasil, viajou muito por vários países, pelo menos 14 países, e, e também ajudou o Rio Grande do Norte nesse período. Ele fez o que pôde pelo Rio Grande do Norte. Alguns dizem que ele fez muito pouco, mas ele fez o que pôde pelo Rio Grande do Norte. Algumas obras, inclusive, com destaque para as Ocas, a Ribeira, tiveram participação dele. Isso enquanto vice. Depois veio a parte como presidente da República. E teve essa crise, né? Depois, como presidente da República, por quem está falando aqui, em agosto, Getúlio Vargas tira a própria vida, dá um tiro no peito. Aí vira uma crise, quartéis. Há quartelamento em vários quartéis no Brasil todo, porque tem uma crise muito grande, pessoas, aquela efervescência política muito grande aqui. Tem até um vídeo aqui no Fatos e Cultura falando sobre o suicídio de Getúlio Vargas. E nesse período, o que foi que houve? Até Getúlio Vargas, até Café Filho assumir o poder. Bem, houve uma crise muito grande. Lacerda era um opositor ferrenho de Getúlio, a UDN era muito forte, tinha oradores de extrema competência, Lacerda era um deles, e viviam no pé de Getúlio, né? Tinha um lado meio golpista, né? Antecipava uma certa ideia de golpe. E é tanto que, que Lacerda criou uma frase que era assim: esse homem, Getúlio, não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. E aí Vargas toma posse, Café Filho toma posse. E a coisa vai, a crise vai se alastrando ao longo dos anos, culminando com o atentado da Rua Toneleiros, que foi um atentado promovido pela guarda de Getúlio. Gregório Fortunato, que contratou dois pistoleiros, o filho de Getúlio também, o filho não, o irmão de Getúlio também envolvido, né? Se não me engano, Benjamin, envolvido nessa história. Há a criação de uma espécie de tribunal no Galeão e tudo é colocado
naquilo que Getúlio vai... Que morreu nesse atentado até um major da aeronáutica. Morreu o Major Vaz, Rubem Vaz, nesse atentado, e Lacerda disse que sofreu um tiro na perna, aparece inclusive com 2 policiais, ele com gesso, mas alguns dizem que aquilo ali foi uma simulação. De qualquer forma, morreu o Major Rubem Vaz na Rua Toneleiro, lá no Rio. E aí, o que acontece? Emerge o que Getúlio chama de mar de lama. Ele disse: eu estou afundando no mar de lama. E começa a crise mais violenta do governo e os militares começam a pensar na retirada de Getúlio. Getúlio já tinha sido deposto em 1945 pelo general Góes Monteiro, né? Depois, até também foi cogitado para ser vice-presidente de Getúlio em 50. Né? Olha só como as coisas mudam, né? E aí o que é que acontece? Getúlio se sentindo daquela forma e já com um certo ultimato, com a assinatura de vários militares, um manifesto, inclusive o Marechal Lott, Getúlio faz uma reunião que entra na madrugada do dia 23 para o dia 24 de agosto, no Catete, termina essa reunião pedindo uma opinião aos ministros, todos eles dão uma opinião, mas não são conclusivos. Ele disse assim: já que vocês não decidem, eu vou decidir. A essa altura eu já tinha preparado a carta de testamento, se recolhe aos aposentos dele, no Catete, ele morava lá mesmo, e o estampido é ouvido durante a madrugada, Getúlio se mata e começa mais uma crise gigantesca no Brasil. Então, a partir daí, inclusive antes, Café Filho tinha proposto uma renúncia dupla. Alguns dizem que Café conspirava, mas, na verdade, ele chegou a propor essa renúncia dupla e fez um discurso no Senado posteriormente dizendo isso. Ou seja, ele não assumiria. Quero acreditar que a palavra dele era verdadeira. E aí Getúlio não aceita uma espécie de licença médica, que não veio, né, pelo fato que viria depois. E a morte de Getúlio provoca uma comoção nacional com milhões de pessoas nas ruas, um empastelamento de jornais, queimaram a tribuna da imprensa. Aliás, tem um depoimento do ministro Aloysio Alves sobre isso, depoimento que ele deu para mim, que eu até escrevi uma vez na tribuna, para mim e para o saudoso Luiz Eduardo Carneiro Costa, ele dizendo que ele conseguiu entrar na tribuna da imprensa durante aqueles momentos em que estavam empastelando, chamava essa expressão, usava essa expressão, e ele conseguiu retirar alguns documentos de lá. Não foi agredido nem nada. Aloysio, lembre-se, trabalhava com Carlos Lacerda, como Sarney também trabalhava com Carlos Lacerda, na tribuna da imprensa, que era o jornal que fazia oposição ferrenha a Getúlio Vargas.